Olá pessoal, nesse vídeo vou continuar tratando do tema do papel da igreja ali no século XIX, no Brasil do século XIX e a escravidão, tá? A proposta disso aqui não é uma polêmica, não é isso, a questão é eu trazer alguns livros que eu já li sobre o tema para situar e entender melhor o contexto, ou seja, qual é esse contexto da participação da igreja. O ponto inicial da discórdia, né, que houve aqui com um comentário do canal, é que o argumento que eu estou colocando é que a igreja ela não se posicionou contra a escravidão. Pelo contrário, ela pode ser vista até como um dos sustentáculos do regime escravocrata no Brasil, particularmente ali no século XIX, tá? E, e ao longo desses 350 anos de escravidão. Então, não, ela não se posicionou contra a escravidão. Você vai ter vozes isoladas ali que vão se manifestar contra a escravidão, mas não é essa a postura da igreja. A igreja em si ela não se coloca contra a escravidão, tá? Isso só vai acontecer posteriormente, né? A igreja mudou seu ponto de vista, né? Mas então, eu já coloquei alguns autores, já falei do Luiz Felipe de Alencastro, já falei do Eduardo Hornaet, e agora aqui eu vou trazer uma outra autora, uma historiadora, e que vai tratar dessa questão. Eu tenho um livro no Kindle, então eu vou compartilhar aqui a tela com um livro no Kindle. Deixa eu ver aqui. Então, o livro é esse, da Ângela Alonso, Flores, Votos e Balas. Foi publicado aí pela Companhia das Letras. Eu já destaquei algumas partes que ela fala, então, do papel da igreja. Então, vamos entender. Esse livro vai estar falando da questão da propaganda abolicionista, ali no final do século XIX, né? Já querendo acabar com a escravidão. Então ela diz assim: enquanto anglo-americanos tinham difundido o abolicionismo nas capelas, no Brasil, a união entre igreja e Estado escravista obrigou-os a buscar, ou aos abolicionistas, né, a buscar outro espaço para os eventos de persuasão da opinião pública. Apossaram-se dos teatros e, assim, poemas e óperas, como a Ida, deram o tom da propaganda. Essa teatralização da política acelerou a deslegitimação do cativeiro. Então veja a diferença aqui da situação do Brasil com a situação dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a igreja foi um elemento importante nessa campanha do abolicionismo. No Brasil, não, porque igreja e Estado estavam unidos pelo padroado. Então, a igreja ela estava corroborando a política do Estado. Ela não estava ali como um aliado do movimento abolicionista no seu início, né? O abolicionismo inglês, assim como o estadunidense, contou com a estrutura organizacional religiosa de Quakers, como os que visitaram a SCT nos anos 1850. As capelas protestantes deram base para a propaganda. No Brasil, o quadro era outro. A Igreja Católica era parte do Estado e o catolicismo uma religião de Estado. A sobreposição de estrutura religiosa e burocracia pública gerava padres funcionários, sem independência para criticar as instituições estatais, como a escravidão, antes incumbidos de legitimá-las. Tal configuração compeliu os abolicionistas daqui à busca da arena e modelo litúrgico laicos para sua propaganda, que é a história dos teatros, etc. Tá? Então, veja, quando você diz que a igreja ela foi contra a escravidão, você não está fazendo a leitura correta do que aconteceu na história do Brasil. É esse ponto-chave que eu estou querendo trazer aqui, e aqui já estou trazendo uma outra autora, a Ângela Alonso, que é uma historiadora conceituada. Né? Abílio Borges, da Sociedade Libertadora, 7 de setembro, voltou a usar o expediente que surtiu efeito com os abolicionistas franceses
de 1866, o método Boomerang. Dessa vez, solicitou auxílio da religião, que já socorreram o abolicionismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, o Abílio Borges, ele foi ao Papa em 1870 pedir sua intervenção em favor do fim da escravidão. Pio IX ofereceu tão somente seu préstimo junto a Deus. Borges ironizou a negativa, retorquindo que seria preciso elevar sua voz aos céus para que os escravistas do Brasil a ouvissem. O pontífice continuou falando baixinho e a igreja seguiu sem condenar a escravidão. Então aqui temos um texto claro aqui, 1870. A igreja foi solicitada por um membro da Sociedade Libertadora 7 de Setembro, uma sociedade abolicionista, a se engajar na campanha abolicionista, 1870. E o Papa desconversou, disse, não quero me envolver nisso. O catolicismo se plasmava no estilo de vida e na sociabilidade com seus rituais, missas, procissões, e como braço do Estado, regulava os acontecimentos biográficos, nascimento, casamento, morte, ajudava na garantia da ordem social e do controle político. As eleições aconteciam nas capelas, e como religião de Estado, com sua estrutura eclesiástica, confrarias e redes religiosos legitimavam o arcabouço institucional do Império. De todos esses ângulos, pendia para o lado contrário ao abolicionismo. Irmandades e clérigos anti-escravistas foram exceções da regra de padres que eram proprietários de escravos. Além disso, desabrochando tarde, o abolicionismo brasileiro se autodefiniu como reformismo, amigo da ciência, adepto da tópica do progresso, que apontava a Igreja Católica como uma instituição obscurantista e arcaica. Então, está entendendo o contexto? A Igreja, ela estava como fundamento dessa sociedade escravocrata. Era um elemento importante dessa sociedade escravocrata. A adoção da linguagem religiosa e do tropo do escravo Cristo, tropo desse símbolo, né? E do símbolo do escravo Cristo, pelo movimento, abriram, ao longo de 1887, caminho primeiro na base da Igreja Católica. Os padres, depois no cume, a hierarquia religiosa, os bispos, que se destacaram no poder temporal de Cotegipe em conversões à santa causa da abolição, Outras ordens religiosas libertaram seus cativos, prelados fizeram declarações públicas, padres rezavam sermões anti-escravistas, organizaram reuniões pró-emancipação, caso de Goiás, e alguns esconderam fugidos. Em maio de 1887, o bispo de Pernambuco pediu aos padres da província que libertassem seus escravos. Em junho, o de São Paulo atendeu Antônio Bento, afinal membro de uma irmandade católica, que, em sintonia com a estratégia de Nabuco, de Joaquim Nabuco, pedir ofício episcopal do clero paulista com a declaração de não possuir escravos como homenagem ao jubileu do Papa. Obteve o compromisso do vigário-geral do bispado da província que uma festa de São Benedito pediu a intercessão do santo, preto, humilde e grande perante Deus, para que a liberdade de nossos irmãos seja efetiva no Brasil. Daí por diante foi um dominó. Em maio e dezembro de 1887, bispos de Minas, Bahia, Pernambuco, Cuiabá, São Paulo soltaram cartas de abolição. A campanha, que contava com um punhado de religiosos anti-escravistas, viu a transmutação em bloco para a igreja abolicionista. Então aqui nós estamos em 1887. 1887, que já está praticamente ali, a Lei Áurea já está ali um ano depois, a igreja vai se engajar no movimento. Então a igreja se engaja realmente, de fato, no movimento um ano antes.
O pavio religioso acendeu outra divisão. O movimento nascer e crescer independente da igreja, apesar da igreja. Abolicionistas católicos como Antônio Bento eram exceção na regra dos laicos, científicos que viam a Igreja Católica como instituição arcaica, sustentáculo do escravismo, e o catolicismo como obscurantismo. Por isso, a ida de Nabuco ao Papa gerou críticas públicas acerbas de correligionários positivistas. Joaquim Nabuco foi ao Papa pedir auxílio. Isso aqui já no final do movimento. Quer dizer, você vê que aqui, como abolicionistas católicos, ela cita Antônio Bento, mas como uma exceção à regra. Que a maioria era laico, científico, via a Igreja Católica como arcaica. Ao longo das festas da abolição, o enaltecimento aos reformistas se transmutou em elegia da tradição imperial. Reafirmaram-se sua liturgia católica e sua hierarquia nobiliárquica, por meio de missa campal no campo de São Cristóvão, ainda em maio de 1888. A aliança entre igreja e Estado nunca esteve tão explícita como no uso do vocabulário religioso para redimir a princesa como a redentora. Catolicismo e monarquia se apropriavam dos louros da abolição. Então, veja, 1887, a igreja quase que em peso adere ao movimento. 1888, Lei Áurea, a igreja, junto com a princesa, reza a missa campal e tenta catalisar esses louros aí da abolição para a igreja e para a monarquia. Mas entraram no movimento abolicionista, a Ângela Alonso mostra isso, tardiamente. Então, esse é o texto, né, que tem da Ângela Alonso sobre a questão do papel da Igreja Católica no movimento abolicionista, particularmente ali nos últimos anos, até a Lei Áurea, 1888. É isso, muito obrigado.